Por qual razão as investigações no caso do assassinato da vereadora Marielle e do seu motorista Anderson Gomes permaneceram no âmbito da Justiça Estadual e não foram federalizados? Olá, meu nome é Bruno Milanês e este é o CPP, Canal de Processo Penal. Aqui você encontra as discussões mais atuais no âmbito das ciências criminais e mais especificamente naquilo que se refere ao processo penal. Se esses assuntos são do seu interesse, inscreva-se no nosso canal. No vídeo de hoje, de uma certa forma, iremos prestar aqui uma homenagem à vereadora Marielle Franco e ao motorista Anderson Gomes, que foram brutalmente assassinados no estado do Rio de Janeiro e, ao que tudo indica, já com investigações bastante avançadas, em decorrência da atuação parlamentar da vereadora em prol de minorias, em prol da defesa de direitos humanos daqueles mais necessitados, envolvendo principalmente questões fundiárias, disputas de espaço. Como nós sabemos, neste caso específico, houve a tentativa de federalização do caso através de um incidente de deslocamento de competência. O incidente de deslocamento de competência, ou IDC, foi inserido no texto constitucional com a emenda 45 de 2004, na regra do artigo 109, parágrafo 5º da Constituição. E lá existe a previsão de que o Procurador-Geral da República, para evitar a responsabilização do Brasil no plano internacional em decorrência dos compromissos internacionalmente assumidos, pode suscitar perante o STJ o IDC, buscando a federalização de uma investigação ou de um processo criminal que esteja no âmbito da Justiça Estadual, ou seja, deslocando a competência das investigações ou do processo do âmbito estadual para o âmbito federal. Existem algumas discussões se o IDC ele viola ou não o princípio do juiz natural. Na doutrina se apontam algumas posições neste sentido, que haveria uma violação da taxatividade, do princípio do juiz natural. Porém, é certo que, ao final do ano de 2023, o STJ, no âmbito de duas ações declaratórias de inconstitucionalidade, entendeu que o artigo 109, parágrafo 5º da Constituição, inserido pela emenda constitucional 45, ele é constitucional, ou seja, que esse instituto do IDC ele é compatível com o texto constitucional. Aliás, antes mesmo do ajuizamento dessas ações de inconstitucionalidade, o STJ já havia julgado diversos incidentes, rejeitando alguns, concedendo outros e promovendo, portanto, o deslocamento em alguns dos casos, e esta prática, então, já existe no nosso ordenamento, pelo menos em 2 dezenas de casos. Neste caso específico da vereadora Marielle, para entender o porquê não houve a federalização do caso, necessitamos compreender os requisitos para que possa haver este deslocamento. E a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já é bastante pacificada no sentido de que, para que um caso possa ser federalizado, alguns requisitos cumulativos precisam ser preenchidos. Primeiro é o reconhecimento da grave violação de direitos humanos. Segundo, o risco de responsabilização do Brasil no campo internacional. E terceiro, a excepcionalidade, subsidiariedade e proporcionalidade, no caso concreto, que vai ser reconhecida eventualmente a partir de indicações concretas de que no âmbito estadual há uma inércia, uma omissão, uma negligência na investigação ou no processo daquele determinado caso penal. Especificamente em relação ao caso da Marielle, precisamos lembrar que o assassinato aconteceu em março de 2018, logo imediatamente após os fatos, houve a abertura de uma investigação através de um inquérito policial na Polícia Civil do Estado, e posteriormente, alguns meses depois, em setembro deste mesmo ano de 2018, o GAECO, vinculado ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, começou a participar ativamente das investigações através de promotores e promotoras designadas para atuar neste caso e nesta investigação. As investigações, aproximadamente um ano após os fatos, renderam frutos no sentido da identificação de indícios em relação aos executores do crime, tanto é que já em março do ano de 2019, ou seja, um ano aproximadamente após os fatos, 2 supostos executores foram presos e as investigações prosseguiram para fins de identificação dos mandantes, dos autores intelectuais, ou seja, daqueles que supostamente teriam engendrado todo o plano para o assassinato da vereadora e do seu motorista. É importante destacar, e no próprio incidente de deslocamento de competência que foi suscitado para discutir o caso, o IDC número 24,
O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro aponta a enorme quantidade de diligências que foram feitas, neste caso, nessa investigação da vereadora Marielle ao tempo do julgamento do IDC, que foi no ano de 2020, aponta-se mais de 200 de pessoas que haviam sido ouvidas, quebras de sigilo bancário, quebras de sigilo telemático, interceptações telefônicas, laudos periciais, acariações, confrontos, diversões, enfim. A investigação foi efetivamente bastante profunda e não havia ali, em princípio, uma omissão das autoridades, né? Então, em que pese se tenha reconhecido no IDC número 24 a grave violação de direitos humanos, no caso concreto, e pela experiência dos IDCs já julgados no âmbito do STJ, tem se percebido que, muito embora esse conceito de grave violação de direitos humanos seja um conceito um tanto quanto aberto, e essa é uma das grandes críticas que se faz ao 109, parágrafo 5º da Constituição, o STJ tem entendido este conceito de maneira bastante restritiva. Então, normalmente vai se entender que há essa grave violação de direitos humanos para crimes efetivamente graves, né? Normalmente a maioria dos IDCs já julgados são homicídios praticados em contexto de grupos armados paralelos ao Estado, milícias, grupos de extermínio, e também tem se identificado em uma grande parcela desses IDCs que as vítimas são pessoas vinculadas a alguma atuação em prol de direitos humanos, em prol de minorias, e esta inclusive tem sido a motivação desses homicídios. Então, no caso da vereadora Marielle, é plausível e foi reconhecido pelo STJ a grave violação de direitos humanos. Foi um homicídio praticado, enfim, no contexto de milícia, aparentemente, ou seja, pessoas vinculadas ali, né, a um estado paralelo, e para ceifar a vida dessa vereadora em decorrência da atividade parlamentar dela em prol de direitos humanos, de direitos de minorias, de direitos dos hipossuficientes. Então o STJ reconheceu a grave violação de direitos humanos, porém o incidente de deslocamento de competência, no caso da Marielle, foi indeferido, e na minha opinião de maneira acertada, pois não havia uma omissão do Estado. O Estado do Rio de Janeiro, através da Polícia Civil e através do Ministério Público, estava encetando todas as diligências possíveis, todas as diligências necessárias para a elucidação do caso. Não havia risco de responsabilização do Brasil na seara internacional, não havia nenhuma notícia de algum procedimento aberto na Corte Interamericana de Direitos Humanos para que o Brasil fosse responsabilizado em decorrência de eventual omissão, no caso da Marielle. Entendo que essa omissão realmente não existia e, inclusive, é importante perceber que, ao se fazer um estudo, uma leitura do incidente de deslocamento de competência 24, os próprios familiares das vítimas, né, da Marielle e do Anderson, se posicionaram em sentido contrário ao deslocamento da competência. A Advocacia Geral da União se manifestou contrariamente ao deferimento do incidente de deslocamento de competência. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro se manifestou contrariamente ao deferimento. E o próprio Superior Tribunal de Justiça reconheceu que naquele momento, o ano do julgamento do IDC foi 2020, naquele momento a federalização do caso, ou seja, a transferência das investigações do âmbito estadual para o âmbito federal, poderia gerar uma maior morosidade na elucidação dos fatos. Então, nesse contexto, precisamos também nos recordar como é que esse incidente de deslocamento de competência foi construído no âmbito da Procuradoria-Geral da República e o contexto é um contexto até bastante diferente de todos aqueles incidentes anteriormente apresentados. Normalmente, quando se suscita esse incidente de deslocamento de competência no STJ, percebe-se que as investigações já estão encaminhando, que a investigação não está sendo conduzida de forma adequada, que a investigação não está indo a lugar nenhum, que existe, né, realmente algum tipo de interferência que faz com que o inquérito, com que o procedimento investigatório não caminhe, que, enfim, existem dados concretos a apontar que aquele processo específico não está tramitando da melhor forma possível, de uma maneira inadequada, possivelmente por algum tipo de interferência, e não foi isso que aconteceu especificamente no caso do IDC da Marielle, né? No dia seguinte, ou logo nas semanas seguintes ao homicídio da Marielle, a então Procuradora-Geral da República à época, a doutora Raquel Dodge, já tinha um interesse de federalizar o caso, que é totalmente incompatível com o reconhecimento de uma morosidade, de uma inércia estatal, até porque a inércia é reconhecida
bastante tempo depois dos fatos e não imediatamente após. Não tem como se dizer, a partir do momento em que o crime aconteceu, que 2 dias depois as autoridades estão morosas, estão ineficientes em relação à investigação. Então, a tentativa de federalização desse caso me parece que realmente foi uma tentativa muito mais política, de promoção, eventualmente política, ou do Ministério Público, ou da Procuradoria-Geral da República, do que realmente um interesse em federalizar por outras questões que não a elucidação desses fatos. Então, queremos crer que o incidente de deslocamento de competência é efetivamente um instrumento excepcional, ele deve ser utilizado em casos extremamente pontuais e não apenas por conta da mídia, por conta da gravidade do crime, por conta de qualidades excepcionais dos autores ou por alguma peculiaridade em relação à vítima. É necessário levar a sério, é necessário que a federalização respeite o princípio do juiz natural e, após 2 anos de julgamento, vamos dizer assim, do incidente de deslocamento de competência do caso da Marielle, nós conseguimos inclusive perceber o acerto do STJ no sentido de que as investigações permaneceram no âmbito estadual e não estamos aqui negando que houve também alguma cooperação com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, as autoridades locais, Polícia Federal, eventualmente em alguns casos, para que atualmente a gente tenha já um cenário em que existe uma probabilidade grande de que os mandantes do crime tenham sido efetivamente descobertos. Sabemos, né, que há uma semana aproximadamente atrás aí, houve a prisão cautelar, né, de 3 supostos executores dos fatos e o que nos revela inclusive um cenário estarrecedor, né, um cenário em que aparentemente, né, uma autoridade pública foi assassinada por outras autoridades públicas que têm relações paralelas com organização criminosa, com milícia, com o escritório do crime e de uma certa maneira a gente percebe que em todas as instâncias no qual os fatos envolvendo a Marielle ocorreram, a gente teve uma autoridade pública, né? Então, aparentemente, se as investigações estiverem corretas, se as conclusões da polícia e do Ministério Público estiverem corretas, nós temos um conselheiro do Tribunal de Contas e um deputado federal que encabeçaram esse crime, um chefe da Polícia Civil que estava tentando ali causar algum tipo de atrapalho às investigações, levar as investigações para algum outro lado, executores também faziam parte do Estado, né, policiais, ex-policiais militares, e as razões também, né, revelam esse conúbio aí entre criminalidade e o setor público. Mais uma vez, então, para encerrar aqui o nosso vídeo, entendemos que, e a história demonstra, né, entendemos que houve um acerto do STJ em não deferir o IDC número 24, nesse caso da Marielle, efetivamente porque as autoridades públicas estavam empenhadas em resolver esse caso, em trazer uma solução para esse crime bárbaro. Fica aqui a nossa homenagem aos familiares de todos, enfim, né, que foram vítimas deste grave crime e vamos aguardar o desenrolar das investigações, a eventual denúncia e responsabilização daqueles que efetivamente possam ter algum nível de comprometimento neste grave crime e que isso também possa servir para que no estado do Rio de Janeiro muitas questões envolvendo milícias, escritório do crime e, enfim, né, organizações paralelas ao Estado possam ser resolvidas, mitigadas, e para que aquele estado maravilhoso que é o Rio de Janeiro volte aí a algum nível de normalidade institucional.